eles musicaram um poema do Strebeck, é bem bom. Mais um. Oi, sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário. E hoje iremos falar sobre livros. Em um grandíssimo resumo, as minhas aulas voltaram este mês, então muitas das minhas leituras estão sendo faculdade. Na verdade, estou lendo um livro por livre e espontânea vontade, que é Amêndoas. Se eu não der minha opinião em um vídeo ou em um story, é porque eu não gostei do livro, sinceramente. É isso. Esse é o resumo que vocês podem abstrair. Enfim, sem digressões, vamos voltar. Eu quero muito falar de 2 livros que eu li por conta da faculdade. Um deles é por conta de uma aula específica, que é literatura brasileira. E o outro, eu li no semestre passado um conto, que eu fiz um trabalho de uma matéria. E agora eu decidi ler o livro inteiro, que são mais de um conto, são 3 contos. 3 contos, eu falei com as mãos, aí ficou parecendo 6. 3 contos, e eu não tinha lido ainda o último conto, que é o que dá título pro livro, então eu decidi ler esse semestre, esse mês específico, e eu gostei bastante. Então, sem delongas, vamos falar primeiro de Infância, de Graciliano Ramos, que é o livro que eu quis ler, que é um livro que eu fui obrigada a ler, na verdade, pela aula de literatura brasileira, mas como eu já conhecia Angústia de Graciliano, Vidas Secas, eu li essas outras obras dele, eu já sabia que eu ia gostar, provavelmente, né? Mas assim, nunca se sabe, né? Vai que tem uma história totalmente diferente. Nesse caso, eu acertei e eu gostei bastante da história. São relatos da infância do Graciliano. Esse autor, pelo menos nessa obra, ele tem um estilo bem confessional. Então, acaba que mistura bastante a ficção com a realidade. Não se sabe, né? Mas provavelmente muitas coisas aí no livro aconteceram. Então, eu gostei bastante dessas histórias. A gente vê a mistura dele, adulto, contando a história, do narrador, pelo menos. Vou falar do narrador para não falar autor. O narrador com o ele criança. Então, muito bonitinho ver a diferença, as visões de mundo que ele criança tinha. Tipo, às vezes ele fala que ele não entendia direito o que era alguma coisa, um símbolo de poder. Eu falo bonitinho, mas é o Graciliano, né, gente? A gente tem que entender que muitas das coisas que ele escreve são críticas ou não coisas tão boas, assim, no sentido de felizes, né? Então, boa parte do livro ele fala, que é o que eu acho que mais me pegou em geral, foi a questão da violência que ele sofria dentro de casa, tanto física quanto psicológica, por assim dizer, né? Porque o pai dele, até a mãe dele também castigava ele fisicamente, mas também eles gritavam muito com ele, criança, e ele não entendia direito por quê. Tem um capítulo, assim, cada capítulo conta uma parte da infância dele, né? Tem um capítulo que ele conta um pouco sobre, em detalhes, assim, que ele acha que isso acontecia, pelo menos ele achava que isso acontecia, assim como a natureza. Tipo assim como, sei lá, o sol nasce no céu, não lembro como ele colocou direito, mas... Então, assim, da mesma forma que o sol nasce e se põe, o pai dele às vezes grita e não grita. Então, é um pensamento muito triste, assim, por assim dizer, né? Porque é como ele não tem muito o que fazer, ele é refém da situação, ele mora ali com os pais, ele é criança, não tem muito como ele fugir disso, desse sistema, naquele momento, pelo menos, e é muito triste ver toda essa violência que ele sofre. E a coisa que mais me pegou foi ele falar que a violência ficou literalmente na alma dele. Por quê? Porque a violência física, apanhar, bater, é uma coisa que, assim, é ruim, horrível, não deveria existir, sendo sincera, mas ao mesmo tempo ela passa. Você pode acabar desenvolvendo medo, né? E medo é uma palavra que ele usa muito no livro, como se fosse o sentimento predominante dele criança, né? Medo.
Então, medo dos pais, medo de várias coisas por conta disso tudo, né? Tem toda a questão também da sensibilidade da criança com relação ao mundo. E ele vive com medo e a violência física, naquele momento existiu, pode passar, ele pode ficar com medo ou não. Mas o medo é psicológico, sabe? E mais que isso, ele fala também de gritos. Acho que os gritos que foram as coisas que mais perturbaram a cabeça dele. Ele fala de escutar um zum-zum, assim, a onomatopeia que ele usa pra falar disso, né, que ele fica meio tonto, assim, ele fica sem resposta, sem reação nesses momentos, ele não sabe o que fazer, então ele fica calado por conta disso. Então é muito triste ver toda essa criança sofrendo essa violência e tudo mais. E quando ele vai pra escola, quando o pai dele decide botar ele na escola, depois de ver que ele era um caso perdido, porque ele tentou ensinar o pai em casa, mas o pai, né, mete a cinta quando o menino não apanha, mete a palmatória, né, ele pega uma régua gigante, assim, e mete a palmatória quando o menino erra ou não sabe ler, sendo que ele tava sendo alfabetizado do zero ainda, nem sabia fazer nada. E também tem que considerar a situação dele criança, né, que não é uma pessoa da cidade em 2025, né? Tem toda essa questão de morar no interior, morar no Nordeste, na fazenda, né, do pai dele, em uma época bem anterior à que a gente tem hoje. Então, eu lembro que ele era de Alagoas e ele foi pra Pernambuco. Se não me engano, essa parte da história ele tava em Pernambuco, não em Alagoas já. Então, ele começou a ser alfabetizado ali, ele sentia a diferença social, econômica dos outros estudantes, para ele já começou um choque, assim. E o mais triste foi ele, na escola, sentir que a professora, ou o professor, ele imaginava um professor sendo pior que o pai dele, né? Se o pai dele era assim, ele imaginava uma pessoa pior, né? Se o pai era mais sensível a ele, e de vez em quando tratava ele bem, realmente tratava, mas era, né, tem toda essa questão da oscilação. Então ele imaginava um professor super carrasco, que bateria nele, que maltrataria ele, que gritaria com ele, sendo que quando ele chegou lá, ele se deparou com a Dona Maria, que é uma professora super dócil, gente boa, assim, a pessoa mais tranquila do mundo. Então quando ele tava começando a entrar nessa escola, ele ficava assim, meu Deus, ela vai gritar comigo porque eu não tô conseguindo ler esse negócio. E ela não gritava com ele, e aí ele ficava tipo, não, se ela não gritou ainda, é porque ela vai gritar daqui a pouco, hein? Mas assim, é o que ele tá condicionado versus o que aconteceu de verdade, né? Depois com o tempo ele começou a perceber que ela era uma pessoa muito boa e que ela não faria as coisas que o pai fazia, né? Mas enfim, foi uma das experiências boas que ele teve, né, dentro desse mar de tristezas. E eu recomendo muito a história. Quanto ao próximo livro, temos um livro francês, Simone de Beauvoir. É sobre o mesmo livro que eu fiz aqui um vídeo antes no canal, que é La Femme Rompue, ou, em português, como ficou traduzido, A Mulher Desiludida. Eu tinha lido já o conto monólogo, que é o que eu fiz no meu trabalho todo ali de relações Brasil-França, então, relações literárias, né, entre Brasil e França, e fiz uma comparação de duas obras, e até usei Clarice, enfim. Mas eu não tinha lido ainda todos os contos, porque eu foquei em fazer outro trabalho, passar de semestre, tirar uma nota boa, enfim, não li todos os contos. E aí eu aproveitei as férias e um pouquinho do começo de agosto pra ler, finalmente, todos os contos da Simone desse livro, inclusive o que dá título ao livro, né, que é A Mulher Desiludida, A Mulher Quebrada, enfim, acho que quebrada faria mais sentido. Nessa história, eu fico com muita raiva do Maurício, é isso que eu fico com raiva do Maurício. Eu odiei todo momento e é muito triste ver que a protagonista dessa história se colocou numa situação de vulnerabilidade desde o começo e de dependência emocional em relação ao marido. É isso, é uma dependência emocional lá na época de Simone. Então, assim, é uma dependência emocional que a protagonista cria, que ela não consegue largar o marido mesmo depois de ele ter confessado a maior merda que ele tenha feito nos últimos tempos, assim, lembrando que a protagonista tem muito mais de 40 anos, tem 2 filhas, tem uma vida consolidada, e é muito triste ver que quando começa com ela tão feliz. Achei ela até bem bobinha no começo, ela tava toda feliz, falando que a vida era bela e feliz, e chega no final do livro ela tá toda desolada, literalmente quebrada, ele conseguiu fuder com a vida dela. Por quê? Basicamente, esse filho da... ele decidiu trair a mulher dele. Mas ele não contou pra ela. Ela descobriu a traição. E aí quando ela foi confrontar ele, ele falou, é isso aí. E daí? Tipo... Aí ela continua a história toda tentando aceitar a traição, mas não é uma traição do tipo... Ah, aconteceu, né? Infelizmente, desculpa. Não, ele falou, eu acho que foi. E aí ela tentou o tempo todo, isso que foi mais dolorido do livro, entendeu por que ele fez isso. Aí ela falava, não, é normal, porque nessa idade, né, ele tem
a gente com essa idade, ele com certeza ia querer mulheres mais jovens, mais atraentes, tipo... Aí você tenta ficar tipo, meu Deus do céu, mulher, para de pensar isso. E ela fica tentando entender, tipo, como se fosse justificável esse tipo de coisa. Mas esse não é o problema. A traição não foi uma vez e acabou. Essa moça que ele tava traindo ela é uma amante de 2 anos, de 1 ano. E ele continua saindo com ela. Então o tempo todo ele chega na casa e fala, eu vou lá ver ela, tá? E aí a protagonista que tava aceitando a situação e tentando lidar com ela fala, ah, tá bom, mas ela não gosta disso. Então no começo ela vai aceitando, depois de um tempo ela começa a questionar, a querer afrontar ele, do tipo assim, por que você vai fazer isso? Por que ela é mais importante que eu? Acho que o nome dela era Noelle. Não sei como se pronunciar isso, Noelle. Parece até Noel de Papai Noel, ficou bem escrita, parecido. E que ele fica querendo sair com a amante e não fica comigo. É isso que ela fica na cabeça o tempo todo. Então ela decide, ela não fica tentando mudar a personalidade dela, ela só fica com raiva dela mesma, porque ela fica com raiva dela ser tão passiva e aceitar esse tipo de coisa. Porque é uma coisa que ela sabe que é inaceitável, mas que ela não tem muita escolha. Porque se ela não aceitar, o que vai acontecer com ela? Ela vai divorciar? Ela vai se separar? É isso? Então ela nunca mais vai ver ele e ela ainda gosta dele. Então é um sentimento muito doloroso que ela passa, mesmo sabendo que esse maridão que ela tem é incrivelmente escroto. Inclusive, ele é estúpido com ela desde o começo, sabe? Não é a primeira vez que ele fez isso. A gente vai vendo na história que ela lembra de outras vezes que ele já tinha feito isso, que ela descobriu, enfim. E eu acho que, assim, a gente vai entendendo o sofrimento de uma mulher que parecia ingênua. Não vou dizer com certeza que ela é ingênua, porque, assim, ela tem muito conhecimento de vida. Mas, em alguns momentos, ela é bem ingênua. Ela fala... E isso me pegou, mano. Ela falava que eles entre eles nunca se mentiam. Nunca tinha mentiras entre eles. E era muito bonita a relação por isso. Então a gente foi convencido no começo da história a achar que tudo era bonito. Aí chegou um ponto que ela achou que tava alguma coisa estranha e ela começou a investigar e ela descobriu a traição. E aí ele falou, eu menti mesmo. Aí você fica assim. Aí ela fala que nunca mentiram antes, só que aí você vai descobrindo depois com o tempo que ele já traiu várias vezes ela, que essa foi mais uma das traições dela, que a amante não gostava que ela... dele passar também tempo com ela. Eles dividiam, tipo, é como se fosse uma guarda compartilhada de casal. É isso, a amante brigava pra ficar com mais tempo com ele e ela brigava pra ficar mais tempo com ele também. E elas nunca se viram, pelo menos na história não conta que elas se viram. Era só uma competição em que ele levava o recado de uma pra outra, sabe? Tipo, então agora eu vou passar o ano novo com ela, tá? Depois eu fico com você. Aí ela, como assim você vai ficar com ela? Você é meu marido. Aí ele, não, mas é porque ela quer fazer isso. E como se ela quisesse, né? Ele tá lá, só deixa a vida me levar, né? E é muito triste vendo ela tentando reconquistar ele das formas dela, né? Enfim. Desolador. Simone de Beauvoir, né? Então, eu gostei muito desse conto. Eu confesso que eu gostei mais de monólogo. O monólogo acho que me pegou mais e foi o meu tema de trabalho. Mas esse conto é dilacerador. Eu recomendo muito pra vocês. Leiam, é sério, leiam. Leiam e sintam a raiva que eu senti pelo Maurício. Acho que vale a pena.